Olá, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos estudar a lição 11, que tem por título Jesus e o paralítico de Betesda. E o texto para nós memorizarmos encontra-se em João capítulo 5, verso 17, que diz assim: E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Então nós vamos passar essa semana estudando esse maravilhoso tema. Jesus e o paralítico de Betesda. Vamos lá? O primeiro dia que nós vamos estudar é o domingo, dia 9, de março, que é hoje, e ele tem por título As Águas que Traziam Cura. A pergunta 1, ou A, como vocês preferirem, diz assim: com que propósito muitas pessoas com deficiência iam para Jerusalém? No livro de João, no capítulo 5, do verso 2 ao 3, dá essa explicação. O que acontecia? Eu vou ler para vocês. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Então, qual era o propósito que uma multidão ia para Jerusalém? Elas iam em busca de cura das suas enfermidades. Esse era o motivo que uma grande multidão ia a Elis para chegar perto do tanque de Betesda. E a pergunta B diz assim: que crença popular existia quanto ao tanque de Betesda? A crença popular, você encontra lá em João 5, verso 4, que diz o quê? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Então, assim, essa era a crença, de que quando que descia um anjo do céu, movimentava as águas, e assim que elas eram movimentadas, quem descesse primeiro as águas ficariam curados de todas as suas enfermidades. Eu achei interessante o relato que diz no Desejado de Todas as Nações, na página 201, que diz assim, olha: entretanto, outros que conseguiam se aproximar morriam à beira d'água, sem poder entrar. Havia abrigos erguidos ao redor para que os doentes pudessem se proteger do calor do dia e do frio da noite. Alguns desses pobres sofredores passavam a noite nessa varanda, rastejando até a beira do tanque, dia após dia, numa inútil esperança de alívio. É triste, havia uma ansiedade por cura, uma necessidade de cura. E essa cura não chegava, E a pergunta C, ela diz assim, olha: descreva o começo de diálogo entre Jesus e um homem próximo ao tanque. E aí a gente vai chegar aí o título, Jesus e o paralítico de Betesda. A conversa começa de uma maneira muito interessante. Jesus sabia que aquele homem que ali estava, ele estava doente há 38 anos. E obviamente, se ele estava ali, ele queria ser curado. E olha que pergunta Jesus faz, que a resposta nós deveríamos achar que seria óbvia, mas aí a gente vai entender também a resposta do paralítico. Jesus pergunta ao doente: queres ficar são? Você encontra esse relato em João 5, do verso 5 ao 7. Abra sua Bíblia, João capítulo 5, verso 5 ao 7. E você vai ler esse relato. E quando Jesus diz: queres ser são? O paralítico, ele não diz quero, ele começa a explicar, que ele não sabia que quem estava ali podia curar ele. Então ele começa a explicar o que acontece. Ali diz assim, ó: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele explica, ele não diz quero, ele dá uma explicação. Amanhã nós vamos continuar o estudo dessa lição e vamos entender como essa conversa vai se desenvolver. E eu aguardo você para a gente continuar ouvindo, entendendo, estudando essa conversa e as consequências dela. Amém? Guardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!